Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Seja bem-vindo também você que está nos acompanhando pelas redes sociais, os irmãos da igreja que estão em casa, que estão impedidos de vir ao culto presencial. Sejam todos bem-vindos. Agora é um momento em que o nosso coração se une. É um momento em que nós nos unimos em espírito e em verdade. Por isso é uma alegria nós estarmos aqui na casa do Senhor. É uma alegria
nós estarmos na presença de Deus, porque quando nós fazemos qualquer coisa com fé, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Então sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero iniciar esse culto de adoração fazendo uma leitura no livro dos Gênesis, capítulo 28, do verso 10 em diante, que diz assim, Gênesis capítulo 28, verso 10 em diante, diz: Nesse meio tempo Jacó partiu de Berseba, rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia terei Além disso, estarei com você e te protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Até aqui, irmãos. Amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu gosto muito desse texto, porque toda a saga, toda a história de Jacó, que depois vai ser denominado Israel, e dá a partir dele a origem a toda a história do povo de Israel, povo de Deus. Esse momento é o momento em que Jacó, ele é confrontado pela presença de Deus, e ele tem um sonho, e esse sonho contém uma revelação. Então não é simplesmente um sonho que nós sonhamos à noite, que é uma somatória das experiências que nós tivemos durante o dia e que traz uma certa uma pitada de esquisitice assim. Mas Jacó tem uma revelação da presença de Deus. E ele tem um senso da presença de Deus naquele lugar onde ele está. Jacó estava fugindo, Jacó não tinha nada senão uma pedra como travesseiro. Você já se viu nessa situação? De não ter nada a ponto do seu travesseiro ser uma pedra. Mas sobre essa pedra, reclinado sobre essa pedra, Jacó começou a ter a percepção de uma transformação e de uma mudança radical na sua vida, que mudaria toda a história da humanidade. Deus tem sonhos para mim e para você. Deus tem planos para mim e para você. Na verdade, quem serve a Deus sonha. Sonha com transformação, com mudança de vida. Acredita na transformação e na mudança das coisas. Tem esperança mesmo em situações difíceis. Consegue vislumbrar coisas boas em meio ao caos. Então eu quero convidar você nesse início de culto a contemplar a grandeza e a beleza do nosso Deus. A criatividade do nosso Deus, que faz com que
existam coisas, apareçam, surjam novas realidades de lugar nenhum. Simplesmente Ele cria, porque Ele tem esse poder. Simplesmente Ele forma o que Ele quiser, porque Ele tem esse poder. Então vamos aquietar o nosso coração diante do Senhor, diante do Criador, diante do mantenedor de todas as coisas. E vamos adorá-lo nessa noite, vamos glorificá-lo. E se tiver alguma inquietação no coração, e quase não tem, né? Quase não tem, que a gente possa lançar sobre a cruz de Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém? Com você que está aí em casa. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai Santo, nós te adoramos. Louvamos o teu nome, glorificamos o Senhor. Sabemos que o Senhor não tem simplesmente sonhos, desejos para colocar no nosso coração, mas o Senhor tem realizações, planos concretos, ó Deus, para efetivar através das nossas vidas, das nossas histórias, da história das nossas famílias. Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença, nos entregamos agora ao Senhor, confiamos em Ti, lançamos sobre a cruz do Calvário toda a ansiedade, toda a preocupação, que é inútil se nós não confiarmos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente e o nosso coração, que a mente e o coração dos nossos irmãos, irmãs, amigos que estão acompanhando junto conosco, estão cultuando junto conosco em suas casas, através dessa transmissão, que cada um de nós possa agora abrir o coração para o Senhor. Confessamos também ao Senhor os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que somos falhos, somos pecadores, não somos merecedores de nada, não poderíamos pedir nada para o Senhor, mas nós clamamos e apelamos para a Tua graça. Senhor, tem misericórdia de nós, nos lava, nos purifica, nos limpa, afugenta a condenação com o Teu perdão sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Convido a igreja para se colocar de pé, para que nós possamos louvar a Deus pelo seu tão imenso amor, pela graça que nos foi dada, né? Um favor imerecido. Nós louvamos o Senhor nesta noite.
conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me amou e aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão. És o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Louvado seja o Senhor por tão grande amor. E eu posso falar assim da minha vida. Hoje já tenho uma certa idade, né? Embora não pareça. Mas as muitas preocupações que havia na minha vida quando adolescente, quando mais jovem, né? Algumas coisas que eu esperava alcançar na vida, mas eu olhava para o futuro e não via as condições, não via o futuro. Mas, assim, depois que eu conheci a Cristo, e eu fiquei sabendo que Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Isso acontece na vida de todos nós. Por isso nós não precisamos nos preocupar com o amanhã, com o que vai acontecer. Porque sabemos que Deus é um Deus poderoso, que sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu
cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E me criaste o que sou, e me amas como eu sou. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Esse cântico ele é novo, né? Quer dizer, não é novo, mas nós tiramos agora. Então eu convido os irmãos para que nós possamos estar cantando novamente e para que você possa estar no seu pensamento colocando tudo nas mãos do Senhor, colocando tudo no controle dele. Tá? Amém? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Faz tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou, e me amas como sou. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Amém. E Ele está no controle, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos, sentimos
Sim, eu sei, Senhor, que tu Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, e eu te louvo porque eu já passo isso na minha vida. O Senhor tem feito infinitamente mais. E eu creio que o Senhor está fazendo na vida de cada um que está aqui na igreja, de cada um que está assistindo a essa live, Senhor. Nós te louvamos pelo teu grande e imenso amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom a gente saber que o que
o nosso Deus faz é bom e Ele não tem limites para fazer o que Ele quiser. Por isso também, nesse momento de louvor, de adoração, nós temos que lembrar que Deus tem sido maravilhoso e abençoador no nosso sustento, na sua vida e na vida da igreja. Eu me lembro que logo no início da quarentena, nós levamos um susto, a mesa diaconal aqui da igreja levou um susto, porque no primeiro mês, no mês de abril, da virada do mês de março para abril, nós entregamos 11 cestas básicas. Nós nunca, pelo menos nos últimos 7 anos, a gente nunca tinha feito isso. De ter necessidade de acudir a famílias com necessidades básicas, com 11 cestas básicas. No mês de maio, as coisas foram melhorando, junho foi se estabilizando e Deus foi suprindo. E nós louvamos a Deus por isso. Então Deus tem sustentado as nossas vidas, as nossas casas, a sua casa, a nossa família. E Deus tem sustentado a igreja através de nós, do nosso exercício de fidelidade. Então eu quero nesse momento orar em gratidão a Deus. Nós não estamos fazendo a coleta, a dedicação dos nossos dízimos de forma coletiva aqui na igreja, mas você pode deixar na mesa da diaconia com o Dequinha, a Cidinha ali, e nós vamos orar agora. Você vai consagrar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Você que já fez a sua contribuição através da conta bancária ou entregou em espécie para a liderança da igreja, vamos agradecer ao Senhor, porque Deus tem cuidado da gente. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos pelas bênçãos financeiras, o sustento que o Senhor tem dado para as famílias, para cada um que está aqui, para cada trabalhador que tem tido ainda o seu emprego garantido, a sua fonte de renda garantida. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Ajuda-nos a sermos tão bons quanto o Senhor, tão generosos quanto o Senhor tem sido com a nossa vida. Abençoa a tua casa. Nós te louvamos, ó Deus, pelo sustento da tua igreja. Que o Senhor continue nos dando fidelidade e gratidão, alegria ao contribuirmos na casa do Senhor. Em nome de Jesus. Pedimos ainda que o Senhor abençoe aqueles que estão sem sustento ou estão com o seu sustento reduzido. Tem misericórdia, Senhor, por aqueles que estão, porventura, passando por alguma privação. Que o Senhor possa acudi-los através de nós. Usa as nossas vidas. Abençoa, Deus, para que portas, oportunidades, trabalho possam surgir e portas serem abertas para que haja todas as condições de vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Como é bom a gente estar aqui, irmãos. No louvor ali eu estava pensando, nessa hora a gente estaria se abraçando. A gente estaria procurando o nosso irmão, né? E trocando um cumprimento. Nós não podemos fazer isso. Mas Deus trouxe no meu coração um exercício, que é você olhar para a pessoa que está mais próxima a você. A gente está tendo que sorrir com os olhos, né? Não dá nem para ver o sorriso, a gente sorri com os olhos. Então, olhar para a pessoa que está perto de você e cumprimentá-la em nome de Jesus, abençoando a vida dela. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Faça isso aí você também na sua casa. Olha, talvez você nem olhou nos olhos ainda do seu parente aí, que você está com ele o dia inteiro dentro de casa, mas não olhou para ele assim com a intenção de abençoar a sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês. Nós vimos no início do culto a história belíssima de Jacó,
que é o início ali da história do povo de Israel. Deus vai levar Jacó de volta para sua família, reconciliar com o seu irmão, e Deus vai dar para ele uma família, esposa, filhos, e vai fazer dele realmente uma bênção para todas as nações. E o que Deus está fazendo e quer fazer também através da nossa vida? Deus tem planos para nós. Não é muito correto a gente falar que Deus tem sonhos para nós. A Bíblia não fala que Deus sonha, né? Mas Ele tem plano, projeto de vida para nós. E nós devemos sonhar. Ele nos deu essa capacidade de sonhar acordados, no sentido de imaginarmos situações transformadas, imaginarmos situações diferentes e boas, imaginarmos mudança, imaginarmos restauração e tantas outras coisas em relação à nossa vida, em relação ao nosso próximo, em relação às circunstâncias que nós estamos vivendo. O tempo todo a gente está sendo tentado a pensar: quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai voltar à normalidade? Mas nós temos que sonhar, temos que imaginar algo diferente, temos que desejar que seja diferente. E nós que temos fé e somos orientados por fé, devemos crer que Deus pode transformar todas as coisas. Tem uma outra história, uma história muito conhecida, da onde a gente tira muitas lições e muitos temas, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 46 ao 52. Não tem muito tempo, a pastora Kellen pregou sobre esse texto aqui na igreja, e eu quero dar uma abordagem, uma interpretação a partir dessa realidade dos sonhos. Marcos capítulo 10, verso 46 ao 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, amém. Que bênção, que encontro transformador, que encontro maravilhoso este homem teve com Jesus. Quase passou, como diz os jovens, quase passou batido. Quase que ele não consegue falar com Jesus. Quase que ele não recebe essa bênção, esse milagre na sua vida. Mas algo de tremendo aconteceu aqui nesse texto, na vida deste homem chamado Bartimeu. E nós vamos aprender um pouco com a lição dele, com a lição de vida dele nessa noite. Quando a gente fala de sonhos, nós definimos sonhos de algumas definições simples aqui, básicas. Sonho é um desejo a ser conquistado, objetivos a serem alcançados em faces
a lutas, esforços, especialmente uma fé capaz de mover e vencer obstáculos e desafios. Geralmente a gente vê a realidade do sonho, esse sonho de vida, e não o sonho de dormir, de descansar e termos aqueles devaneios inconscientes, mas aspirações, planos, projetos que a gente faz, e geralmente a gente faz porque nós estamos tendo dificuldade de realizá-los. Então, vez por outra, ou via de regra, os sonhos são resistidos pelas dificuldades, pela impossibilidade, pelas lutas, pelas adversidades. Então, essa é uma definição para sonho. No Evangelho de Marcos, esse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos essa história fascinante de Bartimeu, que o texto descreve a circunstância da vida dele. Um homem com deficiência visual, por conta disso, levado, por conta das circunstâncias daquela época e da cultura, à mendicância, vivia a partir de coletar esmolas à beira da estrada, à beira do caminho, totalmente dependente dos outros. Hoje nós falamos tanto sobre acessibilidade, né? Quando nós fizemos a reforma do templo aqui, nós tivemos que levar em conta no projeto a questão da acessibilidade. Por isso que a gente tem aquela rampa maravilhosa ali, que eu não queria que ela tivesse ficado daquele jeito, mas não é o meu desejo, é a lei. Então, tem que ter acessibilidade para o palco. O palco nem é alto, mas uma pessoa que tenha uma deficiência de mobilidade, ela pode, através de uma cadeira de rodas, por exemplo, acessar o palco através daquela rampa. Mas na época de Jesus não tinha nada disso. Quem tinha alguma deficiência, além de sofrer com o preconceito e os estigmas, né, as crendices, né, que se criava em torno de uma enfermidade ou de uma deformidade, uma deficiência, essa pessoa ela era marginalizada na sociedade, ela era tida como improdutiva e pronto, acabou, e ela vivia a partir da mendicância. Então a gente vê um pouco sobre a circunstância da vida de Bartimeu, e a gente vê que ele era um homem que teve uma vida muito dura, embora ele tivesse família. Bartimeu, filho de Timeu, tinha pai, tem família, mas para ele sobreviver, talvez até para sustentar a família, ele tinha que mendigar e vivia nessas condições. Pelo desfecho dessa história, podemos interpretar que este homem, apesar da sua condição limitante, era uma limitação gigantesca que ele tinha de prosperar. Apesar disso, em seu interior, ele possuía, a situação lá fora estava árida, a situação lá fora estava tenebrosa, escura, ele não enxergava. Mas dentro dele havia como que um jardim prestes a florescer. Ele tinha sonhos, ele tinha esperança, ele imaginava uma vida diferente, uma realidade diferente. Aquela circunstância, apesar de trazer limitações para a sua vida, não tirou dele a capacidade de imaginar a situação de uma forma diferente. E aqui, amados, nós já podemos fazer duas perguntas que vai direcionar a nossa reflexão. Como sonhar quando as condições de vida são desfavoráveis à realização das nossas expectativas? Como sonhar? Se as condições são desfavoráveis. Como a gente pensar hoje os meninos estavam eufóricos aqui de manhã, a gente estava ensaiando,
e mexendo aqui com as cabaiadas aqui, com os fios. É o que mais a gente faz hoje na igreja, mexer com fio. Eles estavam todos eufóricos aí, que hoje tinha jogo, eu nem sei do que. Não sei se era de botão, se era... eu não sei, eu não assisto o jogo, então eu estou totalmente por fora. Mas estavam eufóricos. Como que você pode imaginar, por exemplo, um jogo de futebol num dia de tempestade como alguns desses que nós passamos aqui dias atrás, aqui em Prudente, dias escuros, frios, garoa fina? Como que você consegue imaginar? A gente não imagina. Geralmente a gente se encolhe, a gente vai para o sofá, a gente puxa uma coberta, cobre os pés e a gente se enclausura e aceita aquela realidade. Como sonhar? Como Bartimeu, depois de ter experimentado tanto sofrimento e até o desprezo em sua trajetória até aquele momento, pôde sonhar com alguma mudança? Imagina alguém marcado pela dor, alguém marcado pelo sofrimento, alguém marcado pela rejeição, alguém marcado pelo desprezo das pessoas todos os dias. Ele só não sofria mais porque ele era cego. Ele não enxergava muitas vezes quando alguém o desprezava sem falar nada. Simplesmente o ignorava. Então ele tinha, de certa forma, a sua limitação passava a ser uma vantagem, porque ele não via muita coisa errada. Ele não via muita gente desfazendo dele, caçoando dele, cortando volta dele. O que os olhos não veem, o coração não sente, diz o ditado, né? Então, meus irmãos, como que a gente pode sonhar quando as situações são contrárias? Para isso, Bartimeu precisou se concentrar, focar em pelo menos 3 situações, 3 coisas que eu e você podemos aprender com ele e passarmos a sonhar com uma situação diferente na nossa vida. A primeira delas, ele focou na sua pessoa, na sua própria pessoa. Pastor, mas o senhor acabou de descrever, puxou a ficha do Bartimeu, o que é que ele tinha de especial? Tinha muita coisa de especial. Ele estava numa condição fora dos padrões sociais, culturais, mas ele era um ser humano. Ele é gente. Ele é digno, como qualquer pessoa nesse mundo. Ele recebeu, por ter sido criado por Deus, ele recebeu a imagem e a semelhança de Deus. Os irmãos conseguem entender isso? Está claro isso? Bartimeu olhava para ele mesmo e ele não sentia pena, não. Bartimeu, possivelmente, ele enxergava muito mais do que muita gente, tendo uma limitação física apenas, mas a sua mente e o seu coração iam longe. Aquele homem que havia tido uma trajetória aos olhos humanos e sociais e culturais e ritualísticos e religiosos da época, tinha uma vida indigna. Era uma pessoa que não servia para a sociedade e nem mesmo para a família, talvez. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E mesmo o texto não dando esses elementos para nós, com o desfecho do texto a gente pode entender que Bartimeu sabia que era filho de Deus. Ele tinha certeza disso. Ele sabia qual era a sua verdadeira identidade.
Ele não é o ceguinho, ele não é o mendigo. Ele é um filho de Deus. Para a gente sonhar com algo diferente nas circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, nós precisamos ter certeza de quem nós somos. Senão a gente vai realmente paralisar. Senão a gente realmente vai se tornar alguém limitado às circunstâncias, ao movimento do vento. Vamos ser como folhas secas que o vento leva para lá e para cá, se nós não soubermos quem nós somos. Por mais que Bartimeu ainda não fosse cristão, ele teve contato com Cristo ali, naquele momento. Mas ele sabia quem ele era em Deus. Eu sou um filho de Deus. E depois ele teve a comprovação disso, quando ele se identificou com Cristo e passou a ser um discípulo de Cristo. Então, agora eu sou um com Cristo. E estou unido ao povo de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Quem é você? Eu mandei um videozinho que eu recebi, videozinho porque era curto, mas pesado, hein? Bateu firme, né? Aquela mensagem. Eu compartilhei com a maioria dos contatos aqui da igreja que eu tenho. Alguns irmãos já tinham recebido, já vieram contando testemunho. Que bênção, né? Gente, quando a gente tem que se identificar, qual deveria ser a primeira coisa que a gente deve falar? Qual que seria a primeira característica do nosso currículo? Luiz, discípulo de Jesus Cristo. E por causa disso, é isso, mais isso, aquilo outro, pode fazer aquilo outro. E pode fazer tudo bem, porque Jesus ensina a gente a fazer bem. E pode fazer tudo com justiça, com igualdade, porque é isso que Jesus ensina. Então, antes de eu ser pastor, eu tenho que ser discípulo de Jesus Cristo. Porque se eu não for discípulo de Jesus Cristo, eu não vou pastorear nada e ninguém. Antes de você ser um bom profissional, antes de você ser um pai de família, uma mãe de família, antes de você ser um jovem brilhante, você tem que ser discípulo de Jesus Cristo, porque é aí que está a nossa essência, a nossa identidade. Como sonhar? Sabendo quem somos. Ai, pastor, mas eu não estou podendo fazer isso, fazer aquilo outro. Quem você é? Quem você é? Você é só uma pessoa, uma pessoinha em quarentena? Quem você é? Qual é a sua verdadeira identidade? A partir daí, a gente sonha. A partir daí, a gente planeja. A partir daí, a gente deseja realizar coisas que glorificam a Deus, que fazem bem para a gente, que faz bem para o próximo, que abençoa, que agrega, que é relevante. Amém, amados? Louvado seja Deus por isso. Como que Bartimeu pôde sonhar? Para a gente continuar a sonhar, temos que ter certeza de quem nós somos em Cristo. Mas também temos que ter esperança. É uma segunda característica que Bartimeu nos ensina. Ele sabia quem era em Cristo, em Deus. E ele tinha esperança. O renomado psicanalista, educador, teólogo, escritor, foi pastor por um tempo também, Rubem Alves. Ele define esperança da seguinte maneira: esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. Do lado de fora está seco, natureza morta, sabe? Árvore seca, pastagem seca, amarela. Mas do lado de dentro,
há uma fonte de vida, há uma fonte de esperança, há uma fonte borbulhando dentro do coração. Um outro filósofo chamado Albert Camus também define esperança dizendo: e no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Havia um verão invencível. Não se deixar retrair, se encolher por conta das adversidades que estão ao nosso redor. Nós não seremos poupados e não somos poupados das adversidades. O frio vai queimar a nossa pele. Né? Quem anda de moto aqui, eu sei que tem vários irmãos aqui que trabalham, inclusive de moto, vão para o trabalho de moto. O frio é cortante, tem que se agasalhar bem. Mas dentro da gente, nós temos que ter esperança. A esperança de Bartimeu, a sua capacidade de imaginar, experimentar uma mudança de vida radical através do que Jesus poderia fazer, o levou a conquistar o direito de ser ouvido no meio daquela multidão. Gente, eu não sou do tipo Bartimeu. Eu não sou. Ainda bem que eu não estava naquela circunstância, porque passaria batido. Dificilmente eu iria gritar. Dificilmente eu iria tentar chamar a atenção de Jesus, por conta da minha personalidade. A dificuldade que eu teria de concorrer com uma multidão, ainda mais sendo reprovado por alguns. Cale-se, você está perturbando o mestre. Se eu for repreendido assim publicamente, eu enfio a cabeça dentro de um buraco, que nem um avestruz. Eu desapareço. Mas Bartimeu, não. Ele estava cheio de esperança. E ele tinha a capacidade de imaginar: quem é esse Jesus? Olha, ele pode fazer algo tremendo pela minha vida. Ele pode. Estão falando que ele faz, e ele pode. Por isso ele reuniu todas as suas forças, empenhou toda a musculatura ali dos seus pulmões e bradou no meio da multidão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós estamos vivendo um tempo cheio de situações limitantes. Para onde a gente vê limite. A gente olha para a porta, está lá um recadão lá: uso de máscara, álcool em gel, lava a mão, e faz isso, e limpa os pés, e faz uma porção de coisas, e senta distanciado uns dos outros. Isso pode, isso não pode. Estamos diante de várias limitações. A barreira que nós temos da comunicação, a tecnologia, que exige dinheiro, exige conhecimento, capacidade de se adaptar a uma nova realidade, fazer uma transição. Nós estamos diante de várias situações limitantes. E o que nós vamos fazer? Vamos ficar reclamando? Às vezes eu me pego só reclamando, só murmurando. Mas nós aprendemos aqui nessa noite com este homem que nós temos que ter esperança. E a esperança deve nos dar a capacidade de ampliar a nossa visão e enxergar as coisas diferentes. De passarmos a ver, a notar, a perceber a vida aonde aparentemente só tem morte. Passarmos a ver a beleza onde aparentemente só tem feiura nas circunstâncias da vida, só tem amargura. Mas nós precisamos aprender a extrair a doçura das lutas e das tribulações.
não devemos ficar paralisados ou intimidados ante a aridez desse inverno, mas o nosso coração deve sonhar, desejar realizar coisas grandiosas. Para quê? Para o nosso deleite? Não, a gente pega carona. Deus permite que a gente se beneficie das coisas que nós fazemos para a glória dele. A glória vai ser sempre do Senhor. O mérito vai ser sempre para ele. A gente não tem nada. Nós chegamos nu, pelo menos eu cheguei. Você chegou? Chegamos nus a esse mundo e vamos deixá-lo também da mesma maneira. Além de nus, vamos virar pó, exceto se Jesus voltar antes da gente morrer. Então, amados, temos que ter esperança. Por fim, Bartimeu pôde sonhar porque creu. Saber quem é, ter esperança e crer. Bartimeu creu. Então, o terceiro elemento foi a sua fé. O que fez toda a diferença não foi porque ele gritou muito alto, mas porque ele creu. Jesus tem um detector de fé. Vocês lembram quando aquela mulher tocou Jesus? No meio da multidão, estava todo mundo apertando Jesus, tanto é que os discípulos falam isso para Jesus: mestre, como é que o senhor pergunta para a gente quem me tocou? Está todo mundo aí, né? Está aglomerado o negócio aqui. Como é que o senhor faz uma pergunta dessa? Jesus falou: não, alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Alguém tocou em mim com fé. Bartimeu tinha fé. Creu, não em si mesmo. Primeiro ponto, a gente pode pensar assim: o pastor vai falar, vai dar uma palavra de autoajuda, né? O poder está dentro de você. Está nada, não tem nada dentro de você. Nada dentro de mim. Se Jesus não estiver aqui, nós somos um sepulcro caiado. Não tem nada. É um corpo vivo, onde não tem nada de vivo por dentro. O espírito, a alma estão mortos sem Jesus. Mas aquele homem creu, e ele creu de uma maneira que levou ele a imaginar a sua vida transformada por Jesus. Ele creu a ponto de admitir a sua necessidade. Infelizmente, hoje, muita gente padece e continua padecendo e não muda de vida porque não admite que tem problema. Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa que não admite que tem problema. O problema dela são os outros. Todo mundo está errado, menos ela. Ela não tem problema. Ela não precisa de nada. Ela não precisa corrigir nada. Bartimeu não. Ele crê e ele confessa. E ele diz: Senhor, eu sou um miserável, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Jesus Cristo é a única pessoa sobre a qual Bartimeu deposita sua fé, dizendo: é Ele que pode resolver a minha vida. É Ele que pode transformar a minha vida. E o texto diz que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu acreditou que não há nada demasiadamente difícil para Jesus. Não há nada que ele não possa realizar. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele o é. Olha só isso, profundo esse negócio. Porque como imagina em sua alma, assim
Ele o é. Se na nossa alma a gente imagina uma coisa, a gente se torna como essa coisa. Se a gente imagina uma situação de vida para nós, a gente se amolda, a gente se limita a essa imaginação. Por isso que a nossa capacidade imaginativa, a nossa capacidade criativa deve ser nutrida, alimentada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através do conhecimento e exercício da palavra de Deus. Aí a gente se torna aquilo que Deus quer que a gente se torne, e não simplesmente aquilo que a gente fica imaginando. Bartimeu imaginou uma vida vitoriosa para si, venceu os obstáculos crendo em Jesus Cristo, e o resultado não foi outro senão a realização do seu sonho, a transformação de sua vida. Isso nos faz entender que não devemos desistir dos nossos sonhos, ainda que eles pareçam impossíveis. Mesmo que as circunstâncias sejam limitantes e desencorajadoras, nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E Jesus revelou o poder do Pai para que pudéssemos crer de todo o nosso coração. No Antigo Testamento nós temos as revelações de Deus na história do seu povo, os milagres, as manifestações misteriosas de Deus, manifestações de poder de Deus, mas Jesus, ele vem definitivamente revelar o Pai. E ele revela o Pai com a sua humanidade. Jesus revela o Pai com a sua humanidade. Temos que necessariamente, irmãos, para sonharmos diante de situações limitantes e situações difíceis, nós temos que acreditar em nós mesmos, sabermos quem nós somos em Deus, sabermos que Deus não nos abandona, sabermos que somos filhos amados do Senhor, sabermos que o Senhor está interessado em ajudar-nos com as nossas dificuldades. O Senhor tem interesse em nos fazer prosperar, em nos abençoar, em nos promover, para que o nome dele seja glorificado e conhecido através das nossas vidas. Nós temos que ter esperança mediante as situações difíceis, aos desertos da vida, e precisamos depositar a nossa fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Dessa maneira, nós vamos continuar sonhando em qualquer situação. Ninguém vai nos parar, situação nenhuma vai nos impedir de alçarmos voo. Certamente Bartimeu pensou: agora eu vou voar. Agora eu vou voar. E o texto diz que ele fez, sabe o quê? Seguiu Jesus. Estou voando com Jesus agora, né? Estou voando com Jesus. Então que a minha e a sua vida possa ser fortalecida com essa experiência deste homem. O Senhor deseja que nós realizemos os nossos sonhos. Os sonhos que Ele coloca na nossa vida quando a gente tem certeza da nossa identidade, esperança e fé que Ele nos dirige. Vamos orar sobre isso? Coloque a sua vida diante do Senhor. Se você tem alguma dúvida a respeito da sua identidade em Deus, saiba que Ele é
o seu Pai de amor, saiba que Ele é o Senhor da tua vida. Ele te fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que você fosse a expressão da glória dEle. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua presença e apresentamos as nossas vidas ao Senhor, dedicando a Deus as nossas vidas a Ti, reconhecendo e Te agradecendo pela Tua paternidade fiel sobre a nossa vida. Obrigado porque Tu és o nosso Pai de amor, presente, um Pai que sustenta, que nos protege, que nos mantém todos os dias, nos dá o verdadeiro alimento. Obrigado, Senhor. Senhor, abençoe para que no poder do Teu Espírito Santo nós tenhamos esperança e tenhamos o dom da fé aumentado na nossa vida, de maneira que nós possamos, ó Deus, andar com o Senhor e levarmos a maior quantidade de pessoas junto conosco, crendo, confiando, sendo salvos para a glória do Teu nome. Que o sonho, o projeto, o plano que o Senhor tem para a vida de cada um de nós seja realizado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Saiba que ninguém vai impedir isso. Amém? Louvado seja o Senhor. Amados, nós vamos caminhar aqui para o encerramento do nosso culto. E eu gostaria de pedir oração, porque essa semana, dessa forma aqui, né, com todas as regras de higiene, de distanciamento, nós vamos receber o nosso presbitério aqui. O presbitério de Presidente Prudente vai se reunir aqui na sua 92ª reunião ordinária, na sexta e no sábado, dia 28 e 29. Então eu peço oração aos irmãos para que a gente possa acolhê-los, acolher os pastores, os presbíteros, os seminaristas, os representantes das nossas igrejas aqui da nossa região, nessa reunião ordinária, e que sejamos protegidos, cuidados pelo Senhor, e tenhamos aqui um tempo de exercício da nossa vocação também na administração dos assuntos relacionados à vida da igreja. Amém? Então esteja em oração. Às quartas-feiras nós estamos tendo o nosso encontro de oração online pelo Facebook da igreja, Igreja Presbiteriana Independente do Ana Jacinta, ou IPI do Ana Jacinta. Então, essa semana nós tivemos uma grande quantidade de irmãos lá, simultaneamente, foi uma bênção. Então, junte-se a nós às quartas-feiras, às 20 horas, pela nossa página do Facebook. A gravação do culto de hoje estará também no YouTube, no canal da igreja IPI do Ana Jacinta. É importante que você divulgue. O YouTube é uma ferramenta muito interessante, muito importante, muito eficaz, também para a propagação do Evangelho. Então, quanto mais inscritos nós tivermos no nosso canal, mais autonomia a gente vai ter para a gente produzir conteúdo e publicar conteúdos que levam o nome de Jesus adiante. Enquanto o Ministério de Louvor vem aqui para frente, nós vamos fazer essa oração final. Eu quero agradecer a todos que estão presentes. O nosso irmão, como que é o nome do irmão? Elias. O irmão Elias está nos visitando. Seja bem-vindo, meu irmão. Uma alegria tê-lo conosco. Né? Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém? E você que está nos assistindo também, nós vamos orar agora, vamos levantar um clamor por todas essas situações limitantes que nós estamos vivendo hoje. Tem muita gente sofrendo, muita gente chorando, muita gente precisando de ajuda, muita gente com doenças na alma,
não só no corpo físico, mas na alma, sofrendo de medo, de ansiedade. E nós vamos levantar um clamor, buscando agora a presença do Senhor. Vou convidar você que está sentado, se você puder se colocar em pé. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. O Senhor pode. Ah, como Ele pode. Se nós clamarmos com a fé de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia daquele que está sofrendo. Se nós clamarmos com a fé de Bartimeu, nós vamos ouvir notícias tremendas, maravilhosas, porque Jesus pode mudar qualquer realidade. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. A Tua igreja está reunida e clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da nossa nação, da nossa cidade, do nosso estado. Tem misericórdia do mundo, da população mundial que tem sofrido, ó Deus, com essa pandemia, que tem perdido vidas importantes, ó Deus, parentes, amigos, parceiros, cônjuges, filhos, pais. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pelo mundo que chora, pelo mundo que clama, pelo mundo que está em luto, pelo mundo, ó Deus, que está doente emocionalmente, espiritualmente, pelas pessoas que estão se sentindo presas, porque não estão conseguindo crer, não estão conseguindo ter esperança, não sabem ainda que são filhas do Senhor, não sabem ainda a sua verdadeira identidade, porque ainda não tiveram um encontro real com Cristo. Pai, nós pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus, que a Tua palavra e a Tua graça alcance esses corações, enxugue toda lágrima. Pedimos que o Senhor esteja abençoando, para que haja transformação nesse quadro de propagação dessa doença, que nós possamos ter logo uma solução. Abençoe todas as iniciativas, quebra, Senhor Deus, toda a influência de Satanás no meio econômico, político, cultural, que pode atrasar o processo da produção e distribuição de uma vacina, aumentando a dor e o sofrimento das pessoas. Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Abençoe cada profissional que tem lutado na linha de frente contra essa doença. Abençoe cada profissional que está trabalhando em serviços essenciais. Abençoe cada pessoa que está exposta, Senhor, e mais vulnerável a essa doença. Abençoe os nossos idosos, os nossos irmãos que têm alguma doença que pode fazer com que esse vírus evolua para uma fase mais crítica. Deus, abençoe as nossas crianças. Tem misericórdia, Deus, das famílias que estão com seus filhos em casa e muitas vezes não tem o que oferecer para eles, não tem o que fazer por eles. Deus, tem misericórdia. Nós te pedimos, muda a nossa realidade, muda a nossa sorte, em nome de Jesus. Amém. Amados, e que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que revelou o seu amor, a sua dádiva, os seus dons em Cristo Jesus, dando manutenção através do seu Espírito Santo, seja comigo, contigo, com a tua casa, com a tua família, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Faz tudo cooperar para o bem, pois no plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criar